Salve, salve, turma! Como é que vocês estão? Bom ou não? Fialhão na área, muito bem-vindos para mais um Pode Vir Podcast. Salvo engano, esse é o episódio 751, viu? Vai faltar 350 episódios para o episódio 1000 e não sei quem que eu vou chamar, né? Mas a gente vai arrochar e até meio do ano a gente quer fazer o episódio 1000. Então já se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário aqui. E hoje o tema é com o meu cliente. Parece até que eu sou advogado, né? O meu cliente. Mas, Dr. Eduardo Moura. E a gente vai fazer um compilado de perguntas que vocês mandaram aí para que tudo esteja bem explicado e de forma que vocês recebam a informação melhor ainda. Então, você que gosta do conteúdo já segue o Eduardo nas redes sociais e vamos que vamos. Doutor, muito obrigado desde já pela moral. E a primeira perguntinha da caixinha de perguntas, eu vou fazer mais ou menos ela. Doutor Eduardo, o Natal é um período de confraternização, mas também de bastante reflexões. Do ponto de vista jurídico, quais desafios você percebe que se intensificam nessa época do ano? Fala, meu amigo Rafa, beleza? Primeiramente, obrigado por mais esse convite, estar aqui com você, com a turma do Pode Vir News. Sempre é bom compartilhar aí com você esses momentos. Rafa, Natal é muito interessante, final do ano é muito interessante. Eu sempre digo isso aos funcionários, aos estagiários, que se preparem. E final do ano o bicho pega. É incrível quanto a demanda dos meses de novembro e dezembro do escritório de advocacia cresce. Isso todo ano é assim. E por várias razões, né? Então nós temos realmente um aumento de criminalidade, presos querendo liberdade, o cenário nacional também com relação à questão financeira e econômica, isso também tem contribuição, o cenário político traz também contribuição, então tudo isso influencia. Você falando dessa questão, teve uma pergunta de um senhorzinho que enviou. A gente estava conversando sobre crimes que aconteceram e tudo mais, e ele puxou na mente aquele caso do avião que caiu dentro do Flamboyant. E aí ele falou, não, porque é um avião que não devia estar dentro do estacionamento, sobrevoando ali. E aí ele pediu para eu te perguntar, antes de seguir aqui, se aquele avião que caiu dentro do Flamboyant, há, sei lá, 10 anos atrás, aquilo entra no Código Penal, entra num crime aéreo. Como? O que aconteceu ali? Porque eu lembro que tinha um jovem com seu filho no avião e que o avião caiu. Eu tinha, sei lá, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas aquilo é crime? Derrubar um avião? Como que funciona esse trem? Bom, primeiro, assim, eu recordo muito bem da situação, né? Recordo muito bem. Ele caiu hoje, que seria a área ali dos restaurantes, a área externa ali do shopping, onde ele caiu. Mas eu não tenho como, absolutamente, eu não tenho conhecimento do que aconteceu, eu não tenho relatório da ANAC, eu não tenho relatório do CENIPA para dizer a conclusão do relatório policial, para dizer se aquilo foi um ato criminoso ou não. O fato de um avião cair, isso só com essa informação é humanamente impossível dar um parecer jurídico e dizer se isso é um ato criminoso ou não. Se foi um ato voluntário, se foi um erro humano, se foi um erro de operação da máquina, se foi um problema mecânico da aeronave. Então não dá para dizer se houve crime ou se não houve crime. Então existe uma linha paralela aí de acidente que, se fosse proposital, seria um crime. Não é necessariamente se fosse proposital, porque você tem os crimes na modalidade dolosa, que aí é com a intenção, ou pelo menos com a previsão com relação a isso, e a culposa,
eu posso fazer uma analogia para você com esse do avião como se fosse um acidente de trânsito. Normalmente os acidentes de trânsito, eles são classificados como culposos. Por que culposo? Porque a modalidade culpa, ela necessariamente precisa ter passado por imprudência, imperícia e negligência. Né? Uma das três situações caracteriza a modalidade culposa. Agora, a dolosa é quando realmente tem a intenção ou tem a previsão. E da aeronave é a mesma situação. Pode ter sido um acidente, um crime culposo, pode ter sido um crime doloso, pode não ter havido crime, pode ter sido um fato atípico e sim um acidente aéreo. Então não dá para saber. Interessante. Então tá respondido aí, seu Sebastião. Seu Sebastião, ele tem, sei lá, se ele tiver pouco, ele tem 85 anos. A gente teria que buscar esses arquivos para saber efetivamente o que aconteceu. Então, mais para frente eu trago seu Sebastião aqui quando o Dudu tiver um tempo aí, e aí vocês conversam sobre isso. Ó, segunda pergunta, Eduardo. Como o aumento do consumo de drogas durante o Natal pode influenciar crimes como furtos e roubos? Às vezes a pessoa nem precisa estar drogada para cometer um crime. Esse consumo de drogas, e aí a gente pode falar de drogas no sentido amplo, né? Tanto drogas ilícitas como drogas lícitas, por exemplo, como bebida, né? Como álcool. Isso com certeza. Drogas, né? no geral, porque, drogas no geral. Salvo engano, a pessoa ela é farmacêutica. Uhum. E aí ela pediu para não ser identificada, mas eu acho que esse negócio de droga é mais no âmbito de uma pessoa ser hipocondríaca. Porque conversando com ela, Sim. ela me disse que algumas pessoas elas pegam comprimidos de Ritalina, amassam e cheiram. Sim. Como se fosse para ter o efeito da cocaína, né? Exatamente. Então o que acontece? Todo período festivo, Rafa, todo período festivo, e Natal não é diferente, a gente tem uma incidência maior nos índices de criminalidade com relação às consequências desse alto consumo, né? Dessas drogas, de formas variadas de drogas, né? Então o Natal e o Réveillon não é diferente, é um período bastante festivo, e que realmente esse índice acaba sendo elevado, sim. E aí nós temos vários tipos de crime com relação a isso. Então, índices de crime de trânsito aumenta bastante, crime de violência doméstica, que é normalmente esse consumo de álcool e droga nesse período natalino e de virada de ano se dá num ambiente doméstico. Então, tudo isso traz uma certa consequência, né? Relevância aí nesses crimes. Sim. E na questão de pessoas que são sonâmbulas e acabam cometendo crimes? São crimes, por exemplo, ela sonâmbula acha que está fazendo uma coisa, só que ela não tem consciência dela e acaba sufocando o próprio filho. Aí você está dizendo alguns casos, por exemplo, são casos isolados. Sim, mas aí você está dizendo casos que é o que a gente chama, e aí trazem excludentes com relação ao ato e que por isso não é considerado crime. Né? São condutas que a gente, tecnicamente, nós chamamos de condutas atípicas. Claro que isso devidamente periciado, comprovado, de que a pessoa estava num período de sonambulismo e que não tinha absolutamente consciência do ato que praticava. Né? Nesse caso, ela não comete crime, ela comete um ato análogo ao crime, porque as excludentes legais, né, não vão imputá-la a ela as consequências de um ato criminoso. Sim. A terceira perguntinha. Existe um aumento nos casos de violência doméstica no período natalino? E como que o sistema jurídico lida com isso? Já que o judiciário ele pega recesso dia 20, acho que é dia 20 ou 23. Isso, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Como que fica nesses 30 dias? Quem bateu, bateu, quem não bateu, não bate mais, o que vira? Um período de vacância para cometimento do crime, né? Não. Rafa, infelizmente, nesse período, o índice de violência doméstica aumenta.
consideravelmente, sim. Porque, né, o consumo de bebida alcoólica, o consumo de drogas ilícitas, de drogas entorpecentes de uma forma geral, ela se dá muito no período festivo de Natal e Réveillon, e normalmente esses eventos é no seio familiar, se não é dentro da residência, mas é junto dos familiares, né? E aí, infelizmente, nós temos um aumento, sim, com relação à violência doméstica. E não, por mais que nós estejamos dentro de um recesso forense, né, que os prazos estão suspensos, mas o Poder Judiciário, ele não fecha os olhos a essa responsabilidade estatal. Então, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que é esse recesso, o Poder Judiciário, nas suas varas criminais, nós temos juízes plantonistas, nós temos servidores e serventuários plantonistas, nós temos autoridade policial de plantão, a delegacia, né, especializada em atendimento à mulher, ela está atendendo o tempo todo. Esse tipo de serviço não se interrompe. Então, a mulher que for vítima ou se tornar vítima nesse período, né, de Natal, de Ano Novo, deve normalmente procurar as autoridades responsáveis, né, chamar a polícia militar, se for o caso, procurar a delegacia, se tiver um advogado criminal de confiança, é o melhor dos caminhos para que ele possa orientar, e aí vai tomar todas as providências normal, mesmo nesse período de recesso. Entendi. Ou seja, não cometam violência contra quem for, né? Perfeito. No caso, eu estava assistindo um vídeo antes da gente começar, e aí são vídeos de abordagem da polícia dos Estados Unidos, né? E existe a questão da abordagem. Liga para a polícia, fulano, aconteceu isso. Policial chega. Policial dos Estados Unidos tem câmera no próprio uniforme, né? E aí vem aquela questão. Você é contra câmera no uniforme do policial? Você é a favor da câmera no uniforme do policial? Porque Estados Unidos é outro mundo, outra legislação. Acho que tem a diferença do common law ou não vou lembrar, é common law aqui no Brasil é common law, nos Estados Unidos é outro. E aí, só que os policiais, eles são, nos Estados Unidos, parece que eles são mais formais, são mais, vou te prender, coloco na viatura, vou ler sua lei, você tem direito de permanecer calado, qualquer coisa que você disser vai ser usado contra você no tribunal. E aí, só que ainda tem pessoas que fazem ali dificultam a vida do policial, né? Tem até um vídeo de uma moça que ela é filha do dono da ilha, e aí ela fica gritando pai, 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 e aí o pai chega, depois de muita insistência, o pai chega e fala para ela: olha, infelizmente você estava sob influências psico alguma coisa, não posso fazer nada, você já tem 24 anos, você vai ser presa. E aí a fiança foi avaliada em $110 mil, e aí o pai foi lá e pagou. Só que aí ela teve que ficar 2 anos em tratamento, não sei o que. Lá essa câmera provou que não tinha o famoso excesso, né? Que todo mundo fala que todo policial comete. Então, por esse ponto, a minha opinião é que eu sou a favor. Só que aí o nosso governador Ronaldo Caiado fala: não vou colocar câmeras nos meus policiais, porque a minha polícia entra para resolver. Qual que é seu posicionamento? Rafa, eu fico muito confortável de falar com relação a essa questão da câmera corporal nos uniformes das polícias. Primeiro, porque eu fui policial. Segundo, porque... Vocês olham pra cara dele e falam: mão na cabeça, vagabundo. Não, mas eu era bonzinho. Segundo, porque eu acredito que, como todo procedimento operacional para forças policiais, elas não devem ser tratadas de forma simplória.
não é uma decisão, não é uma decisão que tem que ser simplesmente assim, coloca a câmera corporal ou não coloca a câmera corporal. Primeiro porque você trouxe um exemplo, uma comparação dos Estados Unidos. Vamos lá, há quantos anos que eles usam a câmera corporal? O treinamento deles na academia da polícia é com o uso da câmera corporal. Então, os nossos policiais, as forças de segurança, a primeira coisa, se alguém com seriedade quiser levar isso a cabo, primeira coisa que tem que incorporar isso dentro da academia da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal. Então, das novas gerações. Não das novas gerações, mas coloca isso dentro da academia. Por quê? Porque as novas gerações, os novos concursados entram e já vão entrar sabendo fazer uso disso de forma correta e sabendo quais são os seus direitos e garantias e limitações com esse instrumento. Aos que já estão em serviço anteriormente, passariam por um processo de reciclagem, como toda força de polícia, toda força policial tem, né? De tempos em tempos, você tem, treinamento, chega um armamento novo, faz um curso de reciclagem. É um calibre novo, é um instrumento novo em uso tecnológico, como os drones atualmente. Então, as forças policiais, elas estão sempre em reciclagem, isso é absolutamente comum. Então, a primeira coisa, eu acho que, independente do governo ou do governador, né, que são pessoas que são transitórias, né? Os governadores, eles vêm e vão. O Estado permanece. Né? Então, o que acontece? Eu acho que, primeiramente, tinha que implementar isso dentro das academias. Né? Se tornar uma matéria para as forças policiais com esse instrumento de forma obrigatória, né? Com uma normativa de uso e limitação e garantias, tanto para os policiais quanto para a sociedade também, de forma bem estruturada legalmente, o que não há hoje, por exemplo, com relação a isso, e fazer essa implementação aos poucos. E, por exemplo, já trazendo agora para a prática, de forma prática, eu não vejo uma situação que eu acho que seria absolutamente dificultosa colocar, por exemplo, câmera no fardamento das forças especializadas. Por exemplo, nos Caveiras da Polícia Militar, a BEP, no GT3 da Polícia Civil, né? nos grupos de operações especiais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que os policiais, as forças de segurança, de uma forma geral, em que tem uma atuação especializada, que é o pessoal que está realmente em confronto junto com o crime, eu acho que esse tratamento da câmera corporal tinha que ser diferente. O policial militar, guarda civil metropolitano, o pessoal que está na lida do dia a dia com a sociedade, nas abordagens às ruas, na prevenção de crime, esse sim, eu acho que deveria fazer uso sim. Mas, como eu disse, antes de fazer uso, que as normas legais de uso sejam instituídas e que o curso e treinamentos também sejam inseridos dentro do seu curso de formação ou para a reciclagem dos policiais. É assim que eu entendo. Então, essa forma simplória que o atual governador do estado de Goiás coloca, eu acho isso, de certa forma, até irresponsável. Né? Então, acho que não é sim ou não. A situação é mais profunda e precisa ser tratada com mais zelo. Seria mais fácil se fosse só sim ou não, né? Porque quando a gente lê as informações, as notícias, ele fala que não vai colocar, até ele falou na cara do Lula, né? Do presidente, falou não vai colocar não, e ponto final. Mas o governador Tarcísio também estava com o mesmo discurso, o governador de São Paulo, e diante dos últimos fatos que ocorreram no estado de São Paulo, ele mudou de opinião. Você viu aquele caso do policial que jogou um motoboy da ponte? Então, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre o caso que foi passado, né?
Como sempre, só pergunta boa, né, Rafa? Só pergunta boa. É porque a gente vai conversando e eu vou lembrando. Então, esse episódio que o policial arremessou o cidadão que estava ali em abordagem pela ponte, no viaduto, se eu não me engano, em São Paulo, inclusive foi um dos atos que fez o governador Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, mudar a opinião dele, que ele era contra o uso do equipamento, né? E aí ele se rende a esse evento e outros que aconteceram na mesma semana, e ele acha que ele errou em tomar a decisão de não colocar. Eu acho que casos como esse, o Rafa, tem que ser tratado de forma excepcional, porque eles são excepcionais. Todos nós conhecemos a força de segurança que tem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, como a Polícia Militar do Estado de Goiás, são polícias que são reconhecidas pelo bom trabalho em todo o Brasil. Isso é incontroverso. Então, casos isolados, têm que ser tratados com a excepcionalidade. Isso não é uma conduta, isso não está dentro do procedimento operacional padrão de nenhuma das forças policiais dentro do território nacional. Então, é claro que esse policial merece ser punido, é claro que esse policial talvez não tenha o perfil para ser um policial, porque não é isso que se espera de um policial, mas isso não reflete de forma alguma a polícia do estado de São Paulo ou qualquer polícia do território nacional. Você falando isso, eu lembrei, tava conversando com quem? Tava conversando com o marido da nossa futura vice-prefeita de Senador Canedo, o Edilberto, e aí ele veio falar que nós homens, a gente precisa proteger os mais fracos, e as crianças, os idosos, e que tem muita coisa que vai acontecer aí em 2025 em Senador Canedo. Só que aí eu lembrei que você, Eduardo, faz jiu-jitsu. Sim. E aí eu fui caçar a academia lá no Canedo e realmente tem. Vou começar. Eu tô com duas pessoas para ir junto no treino, para catar o outro ali. Cara, eu preciso perder a barriga, porque não tá dando. E aí, se for começar, fica um compromisso meu, que quando você for começar, eu vou lá. Não, fechou. Pra te receber, pra te apresentar pro mestre lá. Vai me pôr no chiqueirinho. Eu tenho até hoje na cabeça a explicação que você fez sobre o chiqueirinho. Quando a gente começa, fica um bando de retardado ali. Mas... junto com os princípios humanos do homem, cuidar da mulher, cuidar dos mais fracos, cuidar dos idosos, tudo mais, vem também os princípios do jiu-jitsu, né? Que é a disciplina, a calma, peraí, não é bem assim, e parece que o jiu-jitsu, ele é a mais voltado para ter paciência com mais coisas durante a vida do que quando a gente vira um monge e vai trabalhar no hospital para resolver problema dos outros, sabe? Só que aí veio a dúvida. Existem casos da pessoa que ela infringe essas leis do jiu-jitsu, a disciplina, tudo mais, e aí o mestre, ele expulsa ela do caso. Por exemplo... um caso de desrespeito dentro do tatame. Não, desrespeito dentro do tatame e desrespeito fora também. Sim, a conduta da pessoa. Todo mundo tem aquele inimigo. Só que nós homens, a gente fala, não, ou a gente deixa pra lá, ou a gente resolve, pega na mão, ou fica por isso mesmo, entendeu? Como que a lei do jiu-jitsu e o Código Penal faz isso? Porque também tem vários casos de mulheres que são atletas de jiu-jitsu, o cara vai assaltar, ela dá um pau no cara e liga pra polícia, tentou me assaltar, e aí a mulher que é presa por excesso, e não sei o que. Dá pra explicar?
O que acontece? Precisaríamos ter um caso concreto para fazer a análise da conduta realmente. Agora, já houveram vários casos em que atletas profissionais de artes marciais, e não só de jiu-jitsu, pelo fato de serem considerados tecnicamente diferenciados, né, de um cidadão comum, ao fazerem uso da sua técnica, serem inclusive condenados de forma dolosa por homicídio ou por lesão corporal, né? Agora, o jiu-jitsu, ele vem para te trazer justamente o contrário de um enfrentamento, né? Então, nós que somos praticantes da arte suave, nós temos uma consciência e uma tranquilidade, às vezes, muito maior do que um cidadão comum ou um praticante de uma outra arte marcial. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo sob pressão. Jiu-jitsu é saber controlar a tua respiração, teus pensamentos, seus atos, seus movimentos, analisar os movimentos do seu colega, do seu adversário, do seu oponente. Isso tudo sob pressão em um espaço curto de tempo. Então, isso traz para a gente um exercício que você consegue depois desfrutar desses benefícios no seu dia a dia do trabalho, numa situação eventual de uma discussão de trânsito, numa eventual situação de agressão. É aquele negócio que você falou uma vez, a pessoa não entra uma buzina no trânsito e já quer meter a mão na cara do outro. Exatamente, né? Então, assim, para nós não. Tem algumas coisas que você fala que fica na mente. O nosso limite o praticante do jiu-jitsu, o praticante que leva a sério os valores do jiu-jitsu, o nosso limite é muito maior. Até porque, se eventualmente precisar fazer uso de técnica e força, nós sabemos que a nossa superioridade, ela vai facilmente dominar o oponente, tranquilamente. Independente de tamanho, de força, de sexo, de gênero, né? Então, quem domina a arte do jiu-jitsu, ele está muito mais bem preparado para a vida como um todo. E em quais casos ele pode ser considerado arma branca? A partir do momento que ele usa... Eu lembro da minha avó falando, não caça confusão com esse homem, não, que ele é arma branca. Aí quando eu via, ele lutava. Esse tipo de consideração se dá a partir do momento que a pessoa está fazendo uso de forma equivocada, sem ser em sua defesa própria ou em defesa de terceiro. Né? Normalmente isso acontece com um agressor, com a pessoa que busca confusão, que cria confusão. Né? Quem está em legítima defesa ou em legítima defesa de terceiro não precisa preocupar com essa questão da arma branca, não. Mas vamos voltar. Qual o papel da ressocialização no sistema penal? E como o espírito natalino poderia contribuir para uma reflexão sobre isso? Lembrando que o Natal é aquele período de paz, de comprar presente para quem você gosta, para quem você ama. As pazes, né, com quem você está brigado, não envolver política, pelo amor de Deus, porque política, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, abraça quem ganhou e tá tudo certo. O que você tem para falar sobre o papel da ressocialização e o espírito natalino? Olha, o papel da ressocialização, ele, nesse período natalino, é muito importante, justamente para que as pessoas busquem reflexões acerca dos seus atos, né? Então, é fundamental que o encarcerado, que a família do encarcerado, como um todo, né, porque possam influenciar de forma benéfica a pessoa que está lá cumprindo pena, mesmo que essa pena seja uma pena restritiva de direito, que seja com o uso de uma tornozeleira eletrônica, né, para que ele faça reflexão com relação aos seus atos, né? Agora, nós temos uma crítica muito grande ao sistema penal, ao sistema de execução penal, aonde nós sabemos que precisa avançar muito para a gente efetivamente falar em ressocialização dos apenados. O que é uma ressocialização? De verdade, na teoria, como que deveria funcionar? Então,
A palavra ressocializar significa uma pessoa que era socializado e precisa se integrar novamente à sociedade. Só que a maioria das vezes esse cidadão que comete o crime, ele não era socializado. Muitas vezes esse cidadão, ele estava à margem da sociedade e ele não integrava a sociedade de uma forma efetiva, digamos assim. Então, às vezes a gente faz muita crítica, inclusive com essa terminologia. Como você vai ressocializar algo que não era socializado anteriormente, né? Então, isso precisa ser trabalhado. Aí a gente nós embarcaríamos aí por uma questão sociológica, antropológica, filosófica, né? Com um prisma totalmente social, né? Para que a gente pudesse, que todo mundo, não só, né, as pessoas que são beneficiadas, né, por terem uma boa vida, uma boa família, uma estrutura familiar, que todo mundo tivesse a condição de efetivamente ser socializado à sociedade, para que essa pessoa buscasse a ressocialização. Então, de certa forma, uma falácia quando fala em ressocializar, né? Muitas vezes o criminoso, ele nunca teve a oportunidade de se socializar, né? E dentro do sistema prisional, dentro da execução penal que vigora hoje no Brasil, nós sabemos que isso é muito difícil. E aí não é uma questão de opinião, é uma questão de estatística, né, de jurimetria, né? Perceba os níveis de reincidência que tem no Brasil ou em cada estado. A depender do estado, você chega numa reincidência acima de 80%. Né? Ou seja, essa ressocialização, ela não está sendo efetiva. Né? Não sei se ela não está sendo efetivada, mas efetiva, eu sei que efetivamente ela não está acontecendo. Você assistiu a série do Senna? Não. Não? Eu vou dar um spoiler rápido, mas você viveu a época do Senna. Muito. Né? Então, que o Brasil parava domingo de manhã. Eu lembro do meu pai acordando a casa toda, colocando todo mundo, e minha mãe não aguentava mais ver corrida, mas eu lembro. Quando o Senna ele vai para Williams, quando ele sofre um acidente, 1º de maio de 94, tudo mais. Sim, ele sai da McLaren e vai para Williams. Isso. A pista estava meio que irregular, só que ele teimou e foi correr, né? Quando uma pessoa ela vai para Fórmula 1, que carros chegam a 300 por hora e você pode bater a 300 por hora, eu acho que eles assinam um termo de responsabilidade, caso a pessoa morra, caso não sei o que. Esse termo de responsabilidade, ele é só um papel ou existe uma... O que protege esse termo de responsabilidade? Porque na minha cabeça, a Williams tinha que ser penalizada. Todas as equipes precisavam ser penalizadas pelas mortes. Até que um dia antes, tem um colega de profissão do Senna que ele morre. E ele estava pagando ali, não sei quantos milhões. O Rubinho, a peça do carro do Rubinho soltou. Foi? Não foi? Acho que foi essa mesma corrida que bateu no capacete de Massa. Não. Foi o Rubinho que machucou. Eu sei que foram 2 mortes nesse final de semana e um acidente. Isso. Eu não sei se foi com o Barrichello ou se foi com o Massa. Acho que foi com o Barrichello. Foi o Piquet, não foi não? Não, Piquet foi não. Não, o Piquet já tinha sido acidentado 2 semanas antes. Estou lembrando da série aqui. Esse termo de responsabilidade, ele é mundial, porque a Fórmula 1 era mundial, né? Mas, se tivesse acontecido aqui em Interlagos, que era o sonho do Senna ganhar Interlagos e ganhou, como funcionaria o sistema criminal desse trem?
Porque não deve ser só assina um termo de responsabilidade, morro e fica por isso mesmo. A família sente, os amigos sentem. Como que seria isso aqui no Brasil naquela época e como seria no Brasil se o Senna tivesse batido ontem e morrido ontem? Esse termo de responsabilidade, Rafa, que os pilotos da Fórmula 1 assinam, e te digo mais, talvez você não saiba. Eu tinha 2 anos, então... Mas assim, esse termo de responsabilidade, por exemplo, em 2024 eu assinei ele várias vezes. Porque nós que treinamos jiu-jitsu e vamos para a competição por exemplo, eu sou filiado à CBJJ e BJJF, que é a maior confederação de jiu-jitsu no mundo e no Brasil. Sim. Toda vez que nós vamos competir, e graças a Deus em 2024 eu tive a oportunidade de fazer várias competições, inclusive de nível nacional, disputei brasileiro, disputei sul-americano master no Rio de Janeiro. Manda mensagem pro Dudu, ele tá lá em Floripa, do nada ele vai pra Las Vegas, exatamente, vai pra competindo. Quando nós vamos lutar, nós assinamos esse mesmo termo, porque a gente pode morrer, porque está sujeito a isso acontecer, né? A depender de uma queda que você pode quebrar o pescoço, você pode acontecer alguma coisa. Todos os lutadores de MMA assinam, lutador de boxe assina, né? Nós estamos colocando a vida em risco. E é um termo, por incrível que pareça, é um termo simples. É do jeito que você falou mesmo, é uma coisa simples, aonde você assume a responsabilidade do que você está fazendo. E te digo mais, e não só nas artes marciais ou nas corridas. Por exemplo, a depender quando o estabelecimento e o evento é sério, se você vai saltar de base jump, se você vai saltar de asa delta, de paraquedas, todos você vai ter que assinar esse termo de responsabilidade, porque ninguém está te obrigando e a sua vida está em risco naquela situação. E você responde por você. Você responde por você. É claro que não está isento, né, de que aconteça intervenções de terceiro e esses terceiros forem responsabilizados. Né? Então, um exemplo, um piloto de Fórmula 1, como você trouxe o exemplo do Ayrton Senna, ele tem, junto à FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, esse termo de responsabilidade com relação ao risco de morte. Tudo bem. Mas se entra, por exemplo, um maluco dentro do autódromo e arremessa uma pedra a um veículo andando a 300, 350 km por hora, vai destruir a cabeça, por exemplo, do piloto. Alguém vai ser responsável e a própria pessoa por aquele ato, né? Então, nesses casos, sim. Agora, a partir do momento que ele põe a balaclava, o macacão e entra no cockpit, a responsabilidade da vida é dele. A partir do momento que eu ponho o kimono, ponho minha faixa, peso e vou pro tatame fazer uma disputa, né, dentro de uma competição legal e oficial de jiu-jitsu, eu posso morrer. Mesmo que a pista de Imola estava extremamente irregular, eles respondem por eles mesmos e não... porque o autódromo ele é governamental. Então, aí eu não sei como é que se Imola é privado, se é estatal, e aí são responsabilidades distintas que você está trazendo, que você está comparando. Uma coisa é ele enquanto atleta, que um piloto de Fórmula 1 é um atleta, né, assinar um termo falando que ele sabe que a prática do esporte dele, como a minha prática do meu esporte, pode eventualmente tirar a minha vida. Eu posso perder a vida praticando jiu-jitsu, ele pode perder a vida pilotando um F1. Então, isso é uma situação. Responsabilidades externas, de eventos externos, isso aí tem que ser apreciado normalmente, dentro de uma persecução investigativa normal. Mas uma coisa é a questão da responsabilidade. Então, nós assinamos. Então, por exemplo, esse termo, eu assinei várias vezes esse ano, inclusive. Por exemplo, se você bater a cabeça no canto do ringue lá e fraturar alguma coisa, é você por você. Se você apaga numa luta e não volta, né? Acontece muito, por exemplo, você toma o famoso mata-leão, né? Ou outros golpes, né? Em que você vai apagar literalmente
E, eventualmente, se você tiver um problema cardíaco, ou se você não tiver apto, ou se você demora demais a voltar, por exemplo, você pode falecer. Aí é problema seu. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Você sabia do risco. Tá doido. Aproveitando essa pegada do jiu-jitsu, tudo mais, a lei Maria da Penha, existe o jiu-jitsu para homem, existe o jiu-jitsu para mulher. Certo. Né? A lei Maria da Penha... A regra é a mesma, tá? A regra é a mesma. Tá. Não tem regra para mulher, regra para homem. Não, mas a lei Maria da Penha prevê algum tipo de... Porque a mulher, ela é mais sensível, ela é mais vulnerável que o homem. Vulnerável. E então os mesmos golpes que ensinam para homens ensinam para as mulheres. Sim. Né? Normal. E voltando pro Natal. Vamos supor que minha mulher, ela saiba jiu-jitsu. E ela vem em cima de mim. E aí ela me espanca. O que eu, como vítima, posso fazer com isso? Porque a mulher, ela tem a Lei Maria da Penha para se proteger. Para se proteger do homem. Mas e o homem que apanha da mulher? Porque com certeza tem muitos casos. O cara eu lembro do meu avô falava assim: não, se uma mulher vier pra cima de você, você fica quieto, apanha quieto, depois você só se afasta. E aí eu falava: pô, mas por que uma mulher ia me bater? Né? E hoje em dia parece que essas coisas acontecem demais. E meu avô, saudoso Oswaldo, tava certo. O que um homem pode fazer? Liga pra polícia igual a mulher liga pra polícia? Rafa, é claro que se um homem sofre violência e essa violência vem de uma mulher dentro do seio familiar, né, isso não se enquadra em Maria da Penha, porque a lei Maria da Penha é destinada somente para as mulheres. E nesse caso, o que o homem tem que fazer é normal, ligar para a polícia militar, evitar revidar, porque a força masculina, do gênero masculina, é infinitamente maior do que a feminina. Evitar revidar com agressão, no máximo tentar acalmá-la ou eventualmente até segurar os braços dessa mulher, e aí ela vai ser responsabilizada pelo que ela fizer. Então, se ela ameaçar, ela vai responder por ameaça, por lesão corporal, todos os crimes que está no Código Penal. Né? A diferença é que não vai estar associado esses crimes às leis Maria da Penha, às garantias legais, constitucionais da Maria da Penha. Mas você sendo vítima, seja de homem, seja de mulher, o Código Penal é para todos, é de forma indistintível. Então não tem diferença não. Liga para a polícia, ou vai na delegacia, procura seu advogado criminalista de confiança para que faça uma representação e pegando essa pauta, a Lei Maria da Penha prevê algum tipo de proteção especial para mulheres em épocas festivas, quando há um aumento de tensões familiares? Não, especificamente, tem um artigo específico para as festividades de final de ano. Não, isso não há na normativa, na lei, né? A norma não contempla isso. O que ela contempla são as garantias normais, né, da mulher com relação à proteção, a retirada, por exemplo, do agressor, afastamento do agressor, por exemplo, do lar, se necessário, medida protetiva para que o agressor não entre em contato, não comunique, né? Então você tem vários instrumentos da lei aí em proteção da mulher. Perguntinha número 8. Estou viajando ou para Fortaleza ou para Cancún. Lembrando que moramos em Goiás, ok, internet? Muitos brasileiros viajam nesse tempo. Em casos de crimes cometidos fora do domicílio, como funciona a atuação jurídica nesses casos? Matei alguém na praia de Fortaleza ou matei alguém na praia
de Cancún. E aí? Vou responder em Fortaleza pro resto da vida ou vou responder em Cancún pro resto da vida? Ou em Goiânia. Ou em Goiânia, né? Muito bem. Bom, primeiro nós temos que diferenciar. A pergunta é excelente, Rafa. É o seguinte: você está em viagem e você pratica um ato criminoso, ou você é vítima de um ato criminoso dentro do território nacional. Vamos primeiramente falar dentro do território nacional. O que prevê o Código de Processo Penal e o Código Penal? O crime, ele é definido, uma das definições dele é o local do crime. Então, a responsabilidade jurídica, a jurisdição para atuar, para o Estado atuar em benefício ou contra A ou B, é o que vai definir o local do crime. Então, se você mora em Goiânia, né? Nós estamos aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás. Eu viajo, vou agora, final do ano, para a praia. Se você comete um crime lá, ou se você é vítima de um crime lá, esse crime vai ser investigado lá de todas as formas, sendo você o autor, sendo você a vítima, né? E se eventualmente uma prisão, futuramente vir uma prisão, você vai cumprir a pena de prisão lá, né? E se você é vítima, o autor que praticou contra você também vai ser investigado lá e vai cometer, e vai, se for o caso, vai cumprir pena de prisão lá. Depois que sobrevier uma condenação, né, nós estamos aqui trabalhando com um exemplo, supondo que a pessoa sai de Goiânia e vai cometer esse crime lá. Depois que vier uma condenação, é possível, dentro da execução penal, pedir a transferência, o recambiamento desse preso para que ele continue cumprindo a pena dele, por exemplo, no estado dele. E uma das razões, por exemplo, que pode ser alegado pela defesa é a proximidade do seio familiar. Né? Mas o que vai definir é o local do crime. Então, se foi cometido lá, por lá fica. Né? Agora, fora do território nacional, no estrangeiro, aí você vai estar sobre a égide da legislação daquele país. Aí é aquele país que vai definir com relação a isso. Principalmente se tem situações, por exemplo, que são signatários com relação aos tratados internacionais junto do Brasil. Por exemplo, percebe-se o caso do Robinho, que cometeu um crime na Itália, né, e está cumprindo pena no Brasil. Né? Então, por conta de tratados internacionais. Isso pode acontecer. Né? E a questão dos brasileiros que estão sendo vítimas de terroristas lá por rumo da Arábia Saudita? Então, esses que estão sendo vítimas no Oriente Médio, né? A legislação lá deixa. Então, aí eles estão submetidos às leis lá do país, né? Então, o Brasil não tem como intervir, e até porque eles são vítimas, eles não são autores de crime, eles são vítimas. O que o Brasil pode tentar, e parece que isso vem sendo feito pelo governo federal, é o que a gente chama de repatriar, que é trazer esses cidadãos brasileiros para dentro do Brasil. Que é uma forma de proteger eles. Né? Existe um aumento de denúncias de abandono de idosos nesses períodos? Como a lei protege essas pessoas? Existe muito crime contra idoso, Rafa. Muito. Já atuei muito e continuo atuando, infelizmente, sobre pessoas que aproveitam de idosos. E aí esse aproveitar é aproveitar financeiro, emocional, né? Então você tem várias modalidades de crimes cometidos contra os idosos. Isso vem, infelizmente, aumentando a cada dia. Como que o idoso pode se proteger nessa época para ele não ser abandonado? Primeiramente, o fato de ser abandonado ou não, essa é uma questão mais familiar. Né? O abandono é crime. O abandono é crime, né? Então, o abandono é crime. Então, é manter uma boa relação com seus familiares, com seus filhos, com seus netos, né? Eventualmente, pegar uma dessas pessoas responsáveis e instituir como curador para ser responsável por acompanhar as questões de ordem patrimonial e financeira, né? Ter uma pessoa de confiança, ter um advogado de confiança da família, um contador de confiança da família, né? Se estruturar para se prevenir, para não ser mais uma vítima
de estelionatários, por exemplo, que cometem crime contra idosos. E muitas vezes esse estelionatário, essas pessoas agem de má fé são pessoas de que compõem o seio familiar, né? Então, isso infelizmente vem a cada dia acontecendo mais e mais. Para a gente poder estar finalizando, eu sempre tenho minhas 3 perguntas finais. Sim, e como a gente está em época de Natal, a primeira pergunta eu vou fazer da dona Judite aqui. Qual seriam suas mensagens para as famílias que enfrentam questões jurídicas ou conflitos nesse período? Excelente pergunta, dona Judite. O que eu posso dizer para a senhora e a todos que nos acompanham, que é o seguinte: final de ano é um ano de reflexão, de você fazer uma avaliação do que você fez no decorrer do seu ano todo e o que você está prospectando para o ano seguinte. Então, nada mais adequado do que reunir a família, pedir perdão, perdoar as pessoas, né? E procurar ter uma vida íntegra, né? Aqueles que já estão no mundo do crime, ou os familiares que já estão no mundo do crime, a gente tentar levar amor, demonstrar que existem outros caminhos, senão o da criminalidade, né? Para a gente poder salvar cada vez mais pessoas e diminuir socialmente esse perigo que a gente está correndo a cada dia, porque o índice de violência e criminalidade só aumenta, né? Segunda pergunta. Como o senhor pessoalmente concilia o seu trabalho de advogado criminalista com os valores e reflexões que o Natal traz? Boa pergunta também. De quem que é essa pergunta? Tem nome aí do... Cara, foi do Vinícius. O arroba dele é vin_35. Vinícius. E não tem foto. Não, Vinícius, excelente pergunta. O que acontece? Eu tenho os valores morais, eu tenho os valores sociais, eu tenho os valores religiosos, espirituais e os valores legais, né? E esses valores, necessariamente, eles não precisam ser conflitantes, né? Então, quando, na minha prática, na minha vida de advogado criminalista, e eu tenho muito orgulho de ser um advogado criminalista, eu não defendo os atos criminosos dos meus clientes. Eu não defendo, quando eu defendo, por exemplo, um cidadão que cometeu um crime de estupro, ou de homicídio, ou de tráfico, ou de estelionato, seja o que for, né? Como também defendo, faço muita defesa, muita assistência de acusação junto às vítimas, protegendo as vítimas, né? Aquele ato criminoso, aquela conduta, ela não me alcança, de hipótese alguma. Nós temos um texto legal, nós temos uma Constituição, nós temos um Código de Processo Penal e um Código Penal aonde nos diz que quem deve ser condenado deve passar pelo rigor da lei. E esse rigor da lei que nós falamos são vários atos processuais que devem ser seguidos para que o Estado possa punir. Ou seja, até para que o Estado possa punir, possa prender, todo mundo merece e tem o direito a um advogado, a uma ampla defesa e um contraditório. Se isso não ocorre, o Estado nem tem o direito de punir. Então, esses valores meus, eles não se confundem, não se misturam. E a terceira pergunta, vamos conciliar ela com um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, tá? Legal. Imagina que o Dudu está assistindo esse podcast aqui no Natal do ano que vem. O que você tem para falar para você mesmo? O que você hoje tem para falar para o seu eu do futuro de daqui a um ano, olhando para a câmera? Que legal, Rafa, essa reflexão. Eu desejo a todos que nós todos tenhamos um 2025 repleto de glórias, de felicidade, de conquistas, mas com muita saúde, com muitas bênçãos e muita saúde. Eu posso dizer aos meus amigos e principalmente aos meus clientes que 2024 foi um ano de muito aprendizado. A cada ano eu tento me especializar, me integrar a seletos grupos criminalistas do Brasil para que eu possa entregar a cada dia uma advocacia criminal mais segura e mais destemida para os meus clientes. Então, em 2025, o que eu gostaria de ouvir é que
nós continuamos com esse alto índice de clientes satisfeitos dentro do escritório, né? E que a confiança dos meus clientes, que é o que me traz conforto, que é essa segurança, que isso seja ampliado em várias vezes para que a gente tenha aí um 2025 muito mais feliz e abençoado. Então, para você que assistiu, muito obrigado. Se inscreve, ativa o sininho, segue o Dudu e vamos arrochar, que é agora que tá batendo 1000 nos stories, 1000, 2000, então são 2000 pessoas sabendo dele. Vamos que vamos, um beijo e é nóis.